Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 adiante. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler que diz assim o texto: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Amém. Levante a Bíblia para cima, diga: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, fala comigo pela revelação da palavra. Diga: eu creio nesta palavra sobre a minha vida, no nome de Jesus. Então você que crê, você vai tomar os seus assentos, vai desocupar as tuas mãos e dar aquela salva de palmas bem forte para Jesus. Isso, dá para ficar melhor as palmas com glória a Deus. Senhoras e senhores, prezados irmãos que aqui estão presentes, eu rogo-vos a atenção para este texto, a qual nós fizemos a leitura nesta manhã. Um texto muito importante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e do versículo 8 até o versículo 10, a qual nós fizemos a leitura, aonde vai nos trazer uma revelação muito grande, muito forte de Deus. Primeiro porque, a partir do versículo 7, nós vamos acompanhar o texto falando do poder que Paulo está falando que vem da parte de Deus, que só vem de Deus para a vida do homem. Entre isso, Paulo, ele vai tratar sobre o cumprimento do seu ministério com fidelidade a Jesus. Paulo está falando sobre o seu chamado. Paulo está tratando sobre as marcas do seu ministério, de um cumprimento de um grande chamado, a qual ele recebeu da parte de Jesus. Esse texto que nós lemos escrito, ou livro escrito, cerca aproximadamente 56 anos depois de Cristo, que tem por autoria de Paulo, ou apóstolo Paulo. Paulo nos traz algumas marcas importantes do seu ministério. Vale lembrar, em uma introdução, que Paulo, que teve o seu nome romano de Saulo, apóstolo dos gentios, era cidadão romano por ter nascido em Tarso. Foi educado em Jerusalém e aprendeu as leis e tudo sobre as leis aos pés de Gamaliel, um dos maiores instrutores daquela época, doutores daquela época. Paulo, de perseguidor da igreja, se tornou um grande pregador do Evangelho de Deus. Ele viveu as marcas do chamado de Cristo, a qual outra hora ele não enxergava, por estar com seus olhos vedados, seguindo de uma forma contrária àquilo que Cristo já havia se revelado à humanidade. Mas quando Saulo, que vai ser chamado de Paulo, ele tem um encontro com Jesus, Jesus tem um encontro com ele a caminho de Damasco, as coisas começam a mudar na vida de Saulo, que passa a ser Paulo. Os teus olhos
verdadeiramente, agora literalmente com escamas, vai receber a visita de um dos discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, para que as suas escamas dos olhos sejam tiradas, os seus olhos sejam abertos, e ele passa a compreender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, e agora passa a sofrer as marcas do chamado de Jesus. Jesus, quando ordena a um dos teus ir à rua direita, onde Saulo estava, diz: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, e eu o ensinarei, o farei a padecer pelo meu nome. O interessante é que em Filipenses capítulo 3 e versículo 14, o próprio apóstolo Paulo escreve dizendo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porque aqui ele já compreendeu e entendeu que aquilo que ele carrega sobre si são as marcas de alguém que tem o chamado de Cristo. E não estou dizendo de chamado de posição eclesiástica, não estou dizendo de chamado de cargo, estou dizendo de alguém que tem o chamado para ser salvo em Jesus Cristo. Não considere durante esta mensagem cargo e posição, porque estamos falando de um chamado que está acima de cargo e posição, o chamado da salvação de Cristo para a nossa vida. Paulo compreende as marcas que ele carrega sobre si. Paulo, ele viveu as marcas de um chamado. E eu quero dar um tema para esta mensagem nesta manhã: marcas de um chamado, ou preço de um chamado. O dia de hoje, o que nós vivemos são marcas de um chamado, de um Deus em nossa vida para a salvação. Um cristão fiel a Deus, um homem e a mulher comprometida com o evangelho, com a palavra de Deus, está sujeito a sofrer marcas deste chamado. Marcas essa que o próprio Jesus Cristo, ele carregou sobre si, aleluia, para que eu e você recebesse este chamado e carregássemos sobre nós as marcas de Jesus Cristo, aleluia. Como também a identificar que estas marcas revela a nossa comunhão, revela o evangelho de Cristo em nossa vida, revela uma vida de alguém que tem Cristo sobre ela, sobre esta terra. Carregamos hoje esta marca sobre a nossa vida. Este chamado, esta comunhão nos traz as marcas. Às vezes não entendemos o porquê somos perseguidos, ou porque as pessoas não aceitam o evangelho. Às vezes não entendemos ou porque em alguns lugares somos escanteados, rejeitados por alguns, enganados, traídos, perseguidos. Mas isso são marcas que carregamos em nossa vida por causa do chamado da salvação e da comunhão que temos com Jesus.
Jesus mesmo disse isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele está tratando sobre os princípios das dores, o sermão profético. E Jesus vai dizer aos seus discípulos que por causa do seu nome, alguns seriam traídos, outros seriam rejeitados, alguns presos, outros seriam mortos. E ele começa a trazer uma lista acerca de coisas que poderiam acontecer com aqueles que carregam a sua marca sobre a sua vida, aqueles que têm comunhão com ele e que verdadeiramente vivem o Evangelho sobre si. Mas ele vai dizer que aquele que for até o fim, esse será salvo. Ele mostra o começo, mas ele mostra também o final para aqueles que carregam a sua marca sobre a sua vida. A marca do Evangelho não está num cargo. A marca do Evangelho não está em uma posição eclesiástica. A marca do Evangelho está na vida de um homem, de uma mulher que verdadeiramente serve a Cristo e é fiel, é leal e vive de corpo, alma, espírito, adora em espírito e verdade, abraçou o Evangelho, renunciou ao mundo e segue o único caminho, o caminho que é o chamado à salvação, aquele que o chamou para ser salvo. O chamado a essa comunhão e salvação nos traz marcas. Mas eu quero pontuar aqui duas coisas importantes. Existem aquelas marcas que vêm sobre nós por causa do chamado e da comunhão que temos com Cristo. Mas existem certas marcas que não faz parte do chamado. Tem marcas que o homem e a mulher procura sobre si. Tem marcas que o homem e a mulher deixa. Mas essas marcas não correspondem às marcas do chamado de Cristo. As marcas que correspondem são aquela que revela a nossa comunhão, que revela esta vida que o homem e a mulher têm com Deus em verdade absoluta ou simplesmente verdadeira, em que pelo fato de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser uma pessoa íntegra, reta, que se submete à vontade de Deus, que expõe um verdadeiro testemunho e declara ao mundo o Evangelho e Cristo, vai sofrer as marcas de Cristo. Por que sofrerá marcas de Cristo? Porque Cristo sofreu. E nós estamos sujeitos a carregar sobre nós algumas marcas que é causada sobre nós por causa das marcas de Cristo. Esse chamado nos traz marcas. Esse chamado nos traz muitas das vezes lágrimas nos nossos olhos. Esse chamado nos traz guerras. Esse chamado nos traz em algumas vezes solidão. Esse chamado nos traz, aleluia, estresse nesta terra. Esse chamado nos traz cobrança, aleluia, daquilo que temos como responsabilidade pelo nome de Jesus em nossa vida. Esse chamado nos traz também como marcas, pedradas, que poderão acontecer ao longo da caminhada. Esse chamado nos traz também a marca da traição, que estamos sujeitos a ser traídos por amizades,
por pessoas ao nosso redor. Também, aleluia, este chamado nos traz marcas e marcas daquilo que Cristo padeceu e daquilo que a igreja ela sofreu, marcas da perseguição, aleluia, sobre esta terra. Mas Paulo está dizendo que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque essas marcas, aleluia, não têm o poder de parar eu e você sobre esta caminhada do Evangelho, rumo à salvação. Essas marcas, aleluia, podem trazer cicatriz, mas não impedirá que eu e você subamos a esses céus, quando Ele abrir no meio e o Senhor tocar a última trombeta para arrebatar a sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer que não tem como nós não sofrermos e termos essas marcas, porque só não tem essas marcas quem não tiver em Cristo Jesus. Porque se estamos em Cristo, primeiro, somos participantes das suas aflições. Assim como o nosso mestre sofreu, nós sofreremos algumas das suas aflições, porque temos comunhão e temos parte com Ele. Sofreremos algumas situações, e Ele bem alertou os seus discípulos no Evangelho de João, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As marcas que carregamos nos identifica com Cristo e com o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho puro em que nós vivemos em nossa vida. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Como prisioneiro do Senhor, Ele está dizendo: eu rogo-vos para que vivam de maneira digna o chamado que receberam. Paulo está dizendo: não recuse. Paulo está dizendo: não vire as costas para o seu chamado. Paulo está dizendo: não rejeite a graça. Paulo está dizendo: não abandone o Evangelho. Paulo está dizendo: não pare por causa da luta. Paulo está dizendo: não se desvie por causa da perseguição e das aflições. Paulo está dizendo: não deixe a salvação por nada, mas viva dignamente. Paulo está dizendo: aceite, aleluia, este chamado, estas marcas de Cristo na sua vida, porque para o mundo não prestamos para viver, porque não vivemos para o mundo, vivemos para Deus, para que um dia o encontremos na eternidade, aleluia. Paulo está dizendo, aleluia, não rejeite este chamado. Às vezes as pessoas começam a comparar, Felipe, a vida passada quando eu estava no mundo com a vida dentro da igreja. Aí as pessoas falam: quando eu estava no mundo, parecia que as coisas eram melhor. Só foi eu aceitar Jesus que as coisas parecem que piorou. Você está enganado. As coisas com Cristo melhorou. Você estava sozinho, agora você está com Cristo. No mundo
mundo essas aflições viriam sobre a tua vida, mas de uma forma que não traria edificação e não te levaria a lugar nenhum. Com Cristo, essas situações, essas aflições te traz edificação, te traz, aleluia, capacitação, experiência, te leva a Deus e te recompensa com a salvação, a vida eterna, porque Ele passará comigo e com você. Parece que no mundo é mais fácil, parece que no mundo as coisas eram mais fáceis. Você está enganado. Melhor agora que estamos com o Senhor. O chamado nos traz algumas marcas que chegam a formar feridas. Mas o Senhor, Ele tem o remédio e o bálsamo para a nossa ferida. Mas em compensação, o chamado nos faz vivermos uma nova vida. Uma nova vida que só pode ser alcançada com Cristo. Não existe ninguém que muda, transforma, liberta, a não ser Ele. Em João capítulo 14, versículo 6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em um chamado que nos traz marca, nos traz também novidade de vida, nos traz viver uma nova vida. E este chamado que nos traz marca também nos leva para mais próximo de Deus. Esse chamado que traz marcas em nossa vida nos faz com que nós venhamos orar mais. Porque quando nós começamos a padecer, a sofrer por causa do Evangelho, do nome de Jesus, nós corremos para a oração. As marcas e as aflições deste mundo nos levam para os pés do Calvário, nos aproxima mais da oração, nos leva a santificar, a jejuar mais, nos leva a buscar mais, a ler e alimentar da palavra de Deus, nos leva a viver uma vida mais íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus, nos leva a viver uma vida muito mais do que vencedores por Cristo, que está nos sustentando diante dessas marcas, deste chamado a qual nós prosseguimos neste Evangelho. Deixa eu dizer algo para você aqui nesta manhã. Não existe nada que possa parar você. Não estou dizendo de posição eclesiástica, estou dizendo de pregação, estou dizendo de profetizar, não estou dizendo de pular e rodar, eu estou dizendo da salvação. Não existe nada que possa impedir que você seja salvo mediante esta chamada de Deus para a tua vida. A não ser que eu e você venhamos viver uma vida no pecado. Então somente nós poderemos ser o próprio obstáculo, o impedimento de alcançar a salvação. Porque de graça foi dado, graça, favor imerecido, não éramos e não somos merecedores, mas a graça, o favor, o amor de Deus nos constituiu, nos revelou, nos chamou para esta obra divina da salvação. Não foi nós que alcançamos a Ele, Ele nos alcançou com a sua graça e misericórdia. E somente o pecado poderá impedir que nós venhamos alcançar a salvação. E eu vou dizer algo aqui abertamente para que nós venhamos ter esta
noção, porque o que importa não é permanecer na terra, o que importa é cumprir com o evangelho na terra, com o chamado na terra para alcançar a salvação, a vida eterna. Porque quem vive para a terra, quem vive para as coisas da terra, ora, infelizmente você está perdendo tempo. Mas quem vive na terra, mas vive para Deus, vive para cumprir o chamado, para viver o evangelho de Deus, bem-aventurado és você, porque quando os céus abrir, nada impedirá que você suba, entre nas portas do Cordeiro, se assente na mesa do Senhor e seja recompensado com a salvação, a vida eterna. Essas marcas trazem lágrimas. Quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca pensou em abrir mão? Mas deixa eu dizer algo para você. Antes de você desistir do chamado, lembre-se do preço que Jesus pagou por esse chamado, por mim e por você. Quando você pensar em desistir do evangelho, quando você pensar em sair da igreja, quando você pensar em parar de fazer tudo o que você faz para a glória dele, deixa eu dizer para você, antes que você desista, lembre-se do preço que Jesus pagou por esse chamado, por mim e por você. Porque se você acha que a tua cruz está pesada, é porque você não carregou a cruz que Jesus carregou. Se você acha que a cruz está muito pesada, é porque você não está compreendendo, aleluia, aleluia, o que Cristo padeceu por mim e por você. O preço que Ele pagou para este chamado, as marcas que vieram sobre Ele por causa deste chamado. Porque hoje temos este chamado, hoje somos chamados à salvação, hoje somos chamados à vida eterna, hoje somos chamados a uma nova vida debaixo da graça, hoje somos chamados para viver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. Graças a este chamado, graças às marcas que Cristo Ele carregou sobre si nesta terra. Antes de você desistir, lembre do preço do chamado e das marcas que Cristo carregou por mim e por você nesta terra, para que hoje eu e você, aleluia, não pensemos em voltar e perecemos, mas carreguemos esta marca, aleluia, e a certeza da esperança que aquele que foi um dia voltará e nos levará para viver eternamente com Ele. Isaías disse que Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele carregou sobre si. Só que não foi somente essas marcas. Cristo desceu sem marca no seu corpo, porque Ele se fez carne. Deixa eu pontuar. Ele se fez carne, esvaziou-se da sua divindade, habitou no meio de nós, foi plenamente Deus, 100% homem, se sujeitou às mesmas limitações que eu e você temos, e então sobre si começou a carregar marcas, para que hoje o homem e a mulher tenham a oportunidade de ter a chamada salvação. Jesus sobre si carregou marcas, e entre essas marcas, Jesus
ele foi perseguido. A perseguição causou marcas em Jesus. Jesus, ele foi acusado de blasfema. Jesus, ele foi tentado no deserto pelo diabo. Jesus foi chamado em algumas vezes de Beelzebub, príncipe dos demônios. Jesus foi abandonado pelos codiscípulos em um dos seus sermões em que ele estava pregando duro. Jesus foi traído por um homem que se assentava na sua mesa e comia com ele, Judas Iscariote. Jesus foi negado por um homem, 3 vezes diante dos homens o negaram, até que o galo cantou. Então este homem Pedro caiu em si, mas ele já tinha negado aquele a quem ele conviveu e viu o poder de Deus se manifestar, os milagres acontecerem. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos diante de um julgamento perante Sinédrio. Jesus, ele foi acusado e condenado, sendo justo e não tendo nenhuma culpa sobre si. Em Lucas capítulo 22 e versículo 44, Jesus carrega marcas em que Lucas vai dizer que quando ele foi ao Getsêmani, ele sentiu agonia. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e o seu suor tornou-se em gotas de sangue, porque o que ele estava para passar não era para si, mas era para todos nós. Em Lucas capítulo 23, do versículo 1 ao 25, a Bíblia vai mostrar que Jesus sofreu flagelação, marcas que o machucaram. Flagelação era uma tortura que os romanos usavam, e uma tortura totalmente pesada. Eles usavam chicotes com pontas afiadas que lacerava a carne. Quando batia o chicote, arrancava pedaços da sua carne, do seu corpo. Marcas que estavam sendo expostas no seu corpo, para que eu e você tivéssemos este chamado à salvação, porque não havia outro que pudesse passar pelaquela cruz. Somente Ele poderia dar-nos, aleluia, a dádiva de uma verdadeira vida e a salvação. Imagine cada chicotada que dava-se em Jesus, era-se um buraco que se abria no seu corpo, um corte que se fazia, um sangue que se derramava, e uma marca que ia se selando no seu corpo. Ainda em Lucas 23, do versículo 26 ao 32, a caminho até o Calvário, colocaram uma cruz pesada sobre suas costas, uma cruz que deveria pesar cerca aproximadamente de 50 quilos, e o seu corpo já fragilizado por tantas marcas que ele levou, apanhou, já não aguentava carregar aquela cruz, se arrastando, com as marcas expostas, feridas. Ele carregava aquela cruz, aleluia, ao caminho, aleluia, do
lugar onde seria crucificado, no Gólgota da caveira. Em Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 49, eles vão selar as marcas de Cristo, vão deitar Cristo sobre um madeiro, sobre uma cruz, sem nenhum cuidado, vão lançar Cristo sobre a cruz, vão furar o madeiro, vão pegar pregos e vão furar as suas mãos, vão fazer marcas nas suas mãos, vão furar os seus pés, vão fazer marca aos seus pés. Uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça, marcando o couro cabeludo, porque quando colocaram a coroa, os espinhos entraram no couro da sua cabeça. Marcaram o nosso Cristo. A morte achou que teria vencido Jesus por causa das marcas, da dor e agonia que ele sentia. Mas essas marcas e essas dores não trouxe vergonha e derrota, trouxe vitória sobre a morte e a vida para o homem e a mulher. Trouxe o chamado da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. As marcas de Cristo nos trouxe a salvação, e todos aqueles que seguem o caminho da salvação carregarão marcas sobre a sua vida, que leva, que liga você às aflições de Cristo. Mas essas aflições não nos matará, essas aflições testificam mais ainda a certeza da salvação e da comunhão da nossa vida com Ele, de que Ele está em nós, nós estamos nele, e nós, aleluia, um dia encontraremos. Pensar em desistir do seu chamado, lembre-se, quando você pensar em desistir por causa das marcas da perseguição, quando você pensar em desistir por causa das marcas das lutas que sobrevêm, quando você pensar em desistir por causa das aflições deste mundo, quando você pensar em desistir por causa das adversidades, aleluia, do seu dia a dia, quando você pensar em desistir por causa de algo que está acontecendo em sua vida, lembre-se das marcas que Cristo carregou, aleluia, para que hoje testifique em mim e você, aleluia, esta comunhão, aleluia, para que testifique que Ele está em nós, nós estamos nele, porque nós carregamos a marca de Cristo, por causa desta comunhão que temos com Ele, por causa deste Evangelho que está em nosso coração, em nossa vida, por causa desta palavra que nós não abrimos mão, por causa, aleluia, da nossa fé, a qual nós não retrocedemos e não se apostaremos desta fé, mas continuaremos na esperança que o nosso Deus voltará. Venha a tempestade, venha em luta, venha o que vir sobre a nossa vida, e nesta trajetória do Evangelho, nada, 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 nada pode impedir de nós encontrar com Ele. Labarachandecando rabacalabarachanderebaracalabaravássia. Por que desistir? Por que pensar em parar? Pastor, está doendo.
Jesus também chorou. Pastor, a luta é grande. Jesus também passou uma luta grande. Pastor, a perseguição. Jesus foi perseguido. Pastor, eu sinto dores, marcas. Jesus teve muito mais marcas e dores do que eu e você. Mas Ele venceu tudo isso. Carregamos as marcas. E não tem como apagar essas marcas. Quem verdadeiramente abraçou o Evangelho em sua vida, quem verdadeiramente segue e persevera em busca da sua salvação, na esperança da volta dele, que vive esta comunhão com Ele, não tem como esconder essas marcas. Paulo, certa feita, ele diz que ele sabia ter o muito e também ter o pouco, também ter o nada, em estar animado, mas também em estar abatido, porque as marcas nem sempre nos colocará em uma certa posição, em que sempre alguém verá ou vai ver você sempre sorrindo. Vai ter dia que você vai estar sorrindo, mas vai ter momentos que vai ter dia que nós estaremos naquele autoestima. Ninguém consegue fazer nós se entristecer, porque aquele dia você está confiante de tudo. Mas vai ter dia que você vai estar abatido, às vezes estressado por causa das aflições, sentindo agonia por causa deste mundo. Mas Paulo está dizendo, essas são as marcas que eu carrego. Mas com Cristo, eu aprendi a lidar com todas essas marcas. E não só lidar, mas vencer assim como Ele venceu. Porque as marcas que Ele carregou, foi um preço caro, para que hoje, Paulo está dizendo, eu possa entender que é por causa do chamado da salvação. Que nós venhamos seguir com fé, que nós continuemos, porque a porta do céu é logo ali. Nós não podemos cochear em dois pensamentos: ou abandonar a Cristo por causa das marcas. Evangelho sem perseguição, é difícil falar de um evangelho. Evangelho sem marcas, é difícil falar de um evangelho. Eu nunca vi um evangelho sem marcas. Eu nunca vi um evangelho desde o princípio do Evangelho, Jesus ele foi perseguido. No seu nascimento ele já foi perseguido. Teve que nascer numa manjedoura para que não fosse morto, porque o rei ficou sabendo que o Salvador tinha nascido, que veio resgatar e salvar havia nascido. Teve que se ocultar com a sua família em outra cidade, em outro local, porque desde o seu nascimento já era perseguido.
evangelho que só traz rosas sem espinho é um evangelho muito mentiroso. Porque um verdadeiro evangelho, ele tem os seus espinhos, que causa marca. Evangelho que diz que é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é mentira. Porque na trajetória do evangelho não é só vitória, só vitória, só vitória. Vai ter marcas, vai ter espinho, vai ter lutas. Vai ter vitória, mas vai ter marca. Vai ter vitória, mas vai ter luta. Vai ter vitória, mas vai ter espinhos também. Carregamos essas marcas. Bem-aventurado sois quem carrega sobre si as marcas de Cristo. Fica de pé. Diga para esta pessoa do teu lado: carregue as suas marcas. Está sem marca aí, é? Com mais coragem, carregue as suas marcas. Carregue as suas marcas. Sofremos aflições porque carregamos as marcas de Cristo. Carregamos o sangue de Jesus em nossa vida. Temos as marcas do sangue de Cristo em nossa vida. Porque foi por nós que o seu sangue foi derramado.